Eu me tornei católico aos 21 anos de idade, me batizando em 2015. Isso depois de anos e anos de ateísmo, experimento do protestantismo antes de me decidir ser católico. Então, se você se interessa por essa história de conversão, fica aqui comigo que eu vou explicar os detalhes para você. Me chamo Felipe Altami, sou formado em Direito, especialista em Sociologia, História e Filosofia, e vou mostrar para vocês como a jornada pela busca pela verdade, o uso da lógica e a leitura me fizeram me converter ao catolicismo, ao cristianismo, deixar de ser ateu, passar a acreditar em um Deus, experimentar diversas congregações protestantes, experimentar a missa católica, estudar o protestantismo e o catolicismo para, por fim, me decidir me tornar um católico. Então me acompanhe aqui. Então vamos lá, sem delongas, né? Eu tinha feito um vídeo uns meses atrás explicando como deixei de ser ateu para me tornar um cristão, né? Mas eu expliquei somente o processo do ateísmo até acreditar em Deus em si. E eu necessariamente tenho que recapitular toda a minha história para explicar de novo como eu era um ateu militante chato, como eu me tornei um ateu desde pequeno, desde criança, pirralho praticamente, já duvidava da existência de Deus, e como se deu todo esse processo até simplesmente me tornar convicto de que existe um Deus e passar a estudar as religiões, passar a estudar o protestantismo, o catolicismo e decidir quero me tornar um católico me batizando no ano de 2015, aos 21 anos de idade. Pois é, a grande maioria das pessoas, até por tradição aqui no Brasil, por causa dos familiares, acabam sendo batizadas católicas e acabam se perdendo na fé. E isso daí em virtude de diversos problemas socioculturais, a partir de uma educação anticatólica, a partir de familiares que são negligentes com a catequese dos filhos, os próprios catequistas, tem muitos catequistas na Igreja Católica que não conseguem explicar a doutrina da Igreja adequadamente, então é super normal que as pessoas cresçam com a imagem completamente monstruosa da Igreja Católica, ou completamente distorcida, né? Mas enfim, recapitulando, vamos voltar para quando eu tinha 10 anos, isso mesmo, 10 anos de idade eu já saía pentelhando por aí dizendo que eu era ateu, que eu não acreditava em Deus, né? Meus pais são espíritas, fui criado em um ambiente espírita, mas sempre duvidei de absolutamente tudo, da existência de qualquer coisa metafísica, qualquer coisa extrafísica que não pudesse ser perceptível sensorialmente ou através do método científico, né? Então dali eu já me autoproclamava como ateu, né? E, pessoal, eu era aquele ateu militante chatíssimo, fã do Richard Dawkins, né? O pentelho do Charles Darwin, que achava que Charles Darwin refutava necessariamente o cristianismo, né? E vale lembrar que o Charles Darwin acreditava em Deus, né? E ele mostrava isso na sua própria obra, A Evolução das Espécies, né? Mas mesmo assim, quando você é ateu militante, e eu era ateu principalmente numa época que aqui na internet era uma explosão, era uma moda, né? Não sei se quem é da velha guarda aqui na internet, né, principalmente antes de 2010 ali, né, entre 2005 e 2010, houve uma explosão dos canais neo-ateus, né, chamados, que são ateus militantes, né, diversos canais e influenciadores neo-ateus que simplesmente faziam vídeos tentando refutar o cristianismo, né, e com argumentos que até então eram muito fortes, porque simplesmente os cristãos apologetas que realmente estudavam para defender as suas fés, eram poucos que faziam isso aqui no YouTube, e você encontrava poucos cristãos que sabiam defender a sua fé efetivamente. E eu lembro que quando eu era ateu, militante, pentelho, chato, eu sempre questionava, sempre discutia com os outros cristãos, e a grande maioria deles não sabiam defender os seus pontos de vista, não sabiam defender a própria fé. Nesse tempo, pessoal, que era explosão, estava virando modinha na internet ser ateu, você se achava o tal, né? Olha, eu sou leitor de livros, eu estudo método científico, eu sou a favor do progresso, da ciência, então quem era ateu nessa época se enchia de soberba, até porque quando debatia com familiares que eram cristãos, debatiam com outros cristãos que se propuseram a debater com você, os cristãos não sabiam responder às suas objeções, os familiares também não. Então a grande maioria dos debates, de fato, entre os ateus naquela época contra os cristãos, na grande maioria das vezes os ateus sempre ganhavam, né? Na internet também o Richard Dawkins participando de diversos debates com diversas figuras religiosas de diversas religiões diferentes, apologetas, e sempre se predominava, né? Sempre ganhava esses debates e eu achava curioso isso. Então era normal nessa época você ser ateu e você ter essa soberba de ser ateu, né? Como se necessariamente religião fosse inimiga da ciência e como se necessariamente você fosse ateu, necessariamente você fosse a apoteose
do cientificismo, né, da realidade concreta. Você tem a realidade nas suas mãos, a fonte de toda a sabedoria. Então era normal você ser arrogante nessa época. Então você já imagina a chatice que era, né? Ateu pentelho, chegava falando para os cristãos por que se acredita em Deus, desafiando, sempre chamando para debate, né? Até que isso começou a mudar um pouco, né? Eu percebi que eu estava muito lendo somente obras de ateus, de apologeta, né? De apologetas neo-ateístas, muitas obras de neo-ateus, e não me debruçava tanto de obras de cristãos, né? De obras de religiosos, de outras religiões, para poder me aprofundar de fato e ter acesso ao outro lado, né? Digamos assim. E daí eu conheci um sujeito, não sei se vocês conhecem, hoje em dia não se fala tanto dele, mas nessa época ele começou a ficar famoso porque ele simplesmente passou a debater com os ateus e massacrava os ateus nesse debate. E eu ficava curioso, caramba, quem é esse cristão aí que até o Richard Dawkins tem medo de debater com ele? Eu lembro que na época o Richard Dawkins deu a desculpa de que debatia com cardeal, com bispo, com pastor, mas não debatia com cristão que vive de debater e de causar polêmica na internet. Daí eu já pensei, que é isso, Richard Dawkins? Que é isso? Tá peidando mesmo pro desafio, tá peidando pro debate pra esse cara. Esse cara deve ter alguma coisa aí que para justificar esse medo do Richard Dawkins, que é um debatedor neo-ateu oficial, ter medo de debater com esse cara. E foi aí que eu conheci o William Lane Craig, né, que foi muito importante nesse processo de conversão aí, né? Eu via os debates do William Lane Craig, o cara simplesmente massacrava os neo-ateus, né? Comprei as suas obras, comprei os seus livros, e daí, nos seus próprios livros, apesar dele ser protestante, ele indicava muito os filósofos medievais, os filósofos da Igreja Católica, os pais da Igreja, né? Ele bebia muito dessas fontes. E daí comecei a mergulhar nessas fontes também, né? A patrística, né? Os apologetas cristãos, os apologetas católicos, né? Comecei a me aprofundar na filosofia e na metafísica em si, e necessariamente quando você se aprofunda na filosofia, principalmente na filosofia clássica, é um caminho quase que inevitável aí você se convencer pelo menos de que existe uma divindade, de que existe um poder que é a causa não causada principal de toda essa realidade, né? Você começa a perceber que existe uma estrutura no universo, todo um ajuste fino para que a vida se torne possível aqui nesse mundo, né? Que qualquer variação nesse ajuste fino, né, nessa questão dessa estrutura astrofísica que existe aqui nesse universo, qualquer variação tornaria impossível a possibilidade de existir vida aqui na Terra. Então, praticamente é matematicamente impossível que tudo isso não tenha sido uma criação de um design inteligente, né? Então, quando você se aprofunda na filosofia, quando você se aprofunda na filosofia clássica, quando você lê os medievais, os filósofos medievais da escolástica e tudo mais, fica evidente que existe um Deus. Creio ali que pelos 18 ou 19 anos já estava me convencendo ali. Ok, existe um Deus. Mas se existe um Deus, de qual religião esse Deus é? Qual é a religião verdadeira? E a partir dessa pergunta de qual religião é a verdadeira, eu simplesmente fiz um compromisso comigo mesmo. Fiz o seguinte, ó, eu acredito em Deus, então vou passar um tempo lendo obras de apologetas protestantes, de apologetas católicos, de apologetas de outras religiões e tentar me convencer de alguma. E não só isso, como eu vou frequentar todo tipo de igreja que você possa imaginar. Então passei por toda uma jornada. Gente, eu frequentei todo tipo de congregação protestante evangélica que você possa imaginar. Desde a igreja do pastor Silas Malafaia até a igreja presbiteriana. Só não fui na igreja luterana porque era difícil de achar onde eu morava lá na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, né? E dentro desse processo de autodescoberta, de estudo e de frequentar, assim, em sequência, diversas congregações diferentes, conversar com diversos evangélicos diferentes, eu sempre percebi que era um ambiente de muita confusão. Eu me fixei um pouco na igreja presbiteriana, de frequentar, né, os cultos de lá quase todo domingo, e com isso eu sempre participava de grupos de debates, não só entre presbiterianos, tradicionalistas, né, o pessoal da fé reformada, como também de outras agremiações dentro do protestantismo. E uma coisa que eu sempre percebia é que sempre rolava debates e ninguém concordava com absolutamente nada, até mesmo pontos centrais da fé, né? Batizar ou não crianças, existe livre-arbítrio ou não, em questões essenciais do cristianismo, questões assim no âmago do cristianismo, eu vi que ninguém concordava com ninguém. Eles pregavam a livre examinação da Bíblia, que as Sagradas Escrituras eram suficiente de material de fé e simplesmente ninguém concordava com ninguém.
Todo dia, em qualquer grupo protestante, tinha quebra-pau sobre diferentes interpretações, sobre as mesmas passagens, sobre os mesmos conflitos teológicos, principalmente livre-arbítrio, livre-agência, determinismo ou não, existe livre-arbítrio ou não. Enfim, questões essenciais do cristianismo eram debatidas, né? Tinha até protestante que defendia que a sua alma é aniquilada depois, que a alma não é eterna, todo tipo de heresia que inclusive os católicos lá da patrística combatiam, né? E aniquilaram essas heresias naquela época, retornavam hoje em dia no meio protestante, e eu ficava simplesmente confuso. E aqui, pessoal, um disclaimer: se você é protestante, eu não estou fazendo um ataque pessoal a você e nem a sua fé. Eu estou descrevendo a minha percepção dentro desse processo de conversão que eu estou relatando aqui para você. Então fique calma, essa foi a minha percepção, e essa era a minha percepção quando eu lia os protestantes, quando eu lia as suas obras, quando eu lia os conflitos e lia os debates também que eu participava. Então, dentro desse processo de autodescoberta, eu resolvi frequentar a missa pela primeira vez. E quando simplesmente desviei o percurso que eu ia normalmente para o culto protestante da igreja presbiteriana, parei no meio do caminho, vi uma paróquia católica e simplesmente falei: interessante, acho que eu vou desviar o percurso e ir para a missa para ver como é que é. Fui para a missa, pessoal, e simplesmente foi algo completamente diferente. Eu, como um quase protestante ali, percebia que eu estava munido dos principais preconceitos e das falácias do espantalho a respeito do catolicismo. Eu percebi, por exemplo, que dentro da missa católica se lia mais passagens da Bíblia do que simplesmente a reflexão do pastor dentro de um culto protestante. Né, que dentro do folheto que, né, você recebia logo ao entrar ali na paróquia católica, diversas passagens do Salmo, do Evangelho, as cartas de São Paulo, todas eram lidas ali no altar. Então simplesmente o papo furado de que protestante vendia, de que católico não lê Bíblia, de que católico não leva em consideração as Sagradas Escrituras, eu estava vendo ali, simplesmente de frequentar a missa, de que aquilo ali era falso. E além de todas essas mentiras que eu fui percebendo, todas essas falácias do espantalho, essas falsificações e impressões falsas que criaram do catolicismo, eu simplesmente consegui desvencilhar todas elas ali ao frequentar uma única missa. Né? E eu senti algo diferente dentro da missa, toda a liturgia, o cuidado, né, a estrutura, a arte, a forma como o catolicismo de fato, né, você entra numa igreja e você sente a plenitude, você sente que ali existe um altar de fato, né? E em contraposição à maioria das igrejas protestantes, que parecia mais um auditório de shopping center, né? A falta de imagens, a falta de sacralidade, né? A falta de ilustrar, né, justamente o reino dos céus através da arte também. Todo esse zelo com a liturgia eu percebi que existia na igreja católica e não existia nas igrejas protestantes, embora nas igrejas protestantes da Europa e dos Estados Unidos existam sim imagens e os pastores usem até mesmo roupas clericais, igual como se fosse um padre, mas aqui no Brasil não existe muito desse costume. E daí eu fui me interessando cada vez mais, aí resolvi ler a patrística, resolvi ler os filósofos medievais, resolvi ler os apologetas católicos, resolvi ler de fato as fontes históricas que comprovam que a Igreja Católica sempre de fato foi a Igreja Católica, né? As fontes extra-bíblicas que falam também de toda a sucessão apostólica dos papados, as comprovações de que de fato nas catacumbas eram realizadas missas, tinham imagens nas catacumbas, né? Não só isso, o altar dentro das catacumbas se assemelhavam muito ao altar dentro de uma paróquia da Igreja Católica, com ilustrações, com imagens, com pedidos de intercessão, enfim. Depois, pessoal, posso indicar aqui para vocês também obras de apologética católica, né, obras que falam do catolicismo em si, como por exemplo a História da Igreja do Daniel Hopes e tantas obras aí que você pode consultar. Enfim, depois de tanto tempo de autodescoberta, de frequentar de forma coordenada e sequencial diversas congregações, me firmei, comecei a ir à missa com mais frequência, me aprofundar cada vez mais no catolicismo, confrontar as fontes, confrontar as duas visões, até que me decidi por me batizar como católico em 2015, no sábado de Aleluia. E assim, dali minha vida mudou completamente. E dentro desse processo todo foi muito interessante também a minha decisão do batismo, que eu lembro que eu comecei a procurar inscrições para o processo de batizado, né? Que você tem que se inscrever para se batizar, tem que passar por um processo interno, educacional, para você aprender o básico da doutrina da igreja, para poder confirmar se é aquilo mesmo que você quer, para depois você se batizar. Acontece, pessoal, quando eu decidi me tornar um católico e me batizar, as inscrições para o batismo já tinham acabado, tá? E a Igreja Católica é una, né? Acabou as inscrições em uma paróquia, acabou as inscrições em todas, não tem boquinha.
Se você perdeu a oportunidade, praticamente já era, né? Pelo menos era o que eu pensava. Eu liguei para tudo quanto é paróquia para saber se ainda havia a possibilidade de eu me inscrever para poder me batizar aquele ano. Desesperado, ligando. Todas as paróquias foram unânimes em dizer: sinto muito, somente ano que vem você pode se inscrever para poder se batizar. E naquele dia eu tinha acabado de voltar da faculdade e normalmente eu ia tirar um cochilo, né? Quase sempre. E na hora de tirar o cochilo, algo começou a me incomodar. Pessoal, uma intuição muito forte. E é incrível como Deus se comunica com a gente através dessa convicção interna e praticamente inabalável, né? Naquele momento que eu costumava cochilar, eu comecei a sentir uma vontade inexplicável de ir para uma paróquia específica. Específica, era aquela paróquia, a paróquia do bairro tal. A paróquia ali perto do meu bairro. Tinha que ser aquela. Uma intuição muito forte dentro de mim dizia para eu ir para aquela paróquia especificamente. Aí eu pensei, caramba, o teu cérebro começa a te sabotar, né? Mas caramba, eu já liguei para todas as paróquias, inclusive para essa paróquia. E as inscrições acabaram. Já era, só ano que vem. Né? Espera ano que vem eu me batizo. Mas não, essa intuição muito forte me dizia para eu ir até lá agora, naquele momento. E foi o que eu fiz. Fui até lá, cheguei na secretaria paroquial e falei que quero me batizar. E o secretário paroquial falou: sinto muito, as inscrições acabaram. Assim que ele falou isso, apareceu o pároco, o padre da paróquia, falando: opa, ele quer se batizar? Vamos batizar ele sim, não vamos rejeitar ninguém não, tá? Vamos dar um jeito de colocar as aulas de forma expressa aqui para ele, em um dia de forma intensificada, vamos fazer a formação da nossa doutrina de um jeito mais rápido, mas ele vai entrar sim entre os que vão se batizar esse ano. Pode inscrever ele aí. Providencial. No exato momento que eu tinha chegado lá, na recepção, o padre escuta que eu estava querendo me batizar e simplesmente intervém falando: ele vai se batizar sim. Enfim, depois de toda essa jornada de autodescoberta, chegou o momento aí que me batizei e estou até hoje aqui como um católico convicto e, enfim, compartilhando aqui o meu testemunho para você. Então pode ser que você seja protestante, talvez você não seja protestante, você seja ateu e você esteja nesse processo de descoberta. Algo está tocando você e te conduzindo na busca pela verdade. Então, talvez esse depoimento meu aqui, esse testemunho sirva de combustível para você ter ainda mais convicção dentro do seu processo de conversão. E é isso, né? Espero que tenha gostado, espero que não tenha ficado muito longo, mas se você gostou, se você achou interessante, eu peço aí que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal, tá? Falei mais uma vez, me chamo Felipe Altamir, formado em Direito e especialista em Sociologia, História e Filosofia, e sempre comento assuntos aqui de crítica social, sociologia, filosofia, economia política e muito mais. E se você se interessou por esse assunto e você quer uma lista de livros que eu possa indicar, né, sobre catolicismo, sobre história da igreja, comente aqui abaixo pedindo que eu possa fazer um próximo vídeo fazendo indicações de obras, né, principalmente para você protestante que queira se aprofundar no catolicismo ou você que não seja protestante, seja de outra religião, que se interesse pelo catolicismo. É isso, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e Nossa Senhora, forte abraço e até mais.